Ezequiel 37, capítulo 37, versículo de número 1. Ele diz assim: veio sobre mim a mão de quem? A mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou, e me o quê? No meio de um vale que estava cheio do quê? Cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Olhe para mim, por favor. Eu acredito que o profeta, ele poderia ou pensaria que Deus o poderia levar em todos os outros lugares, menos num vale de ossos, o quê? De ossos secos. Nós vamos aprender muito com essa palavra, porque nem sempre, olhe para mim, não deixa ninguém tirar a tua atenção. A pessoa conversar com você, você fala: ó, fique quietinho que eu estou ouvindo a palavra. Mas ele poderia achar, ou poderia pensar que Deus poderia levar ele em vários lugares, menos num vale de ossos, o quê? De ossos secos. E nós aprendemos com isso que muitas das vezes nós seremos levados a lugares que nós não gostaríamos de estar. Mas naquele lugar ali, nós vamos aprender alguma coisa. Diga glória a Deus. Nem sempre nós estamos em situações que nós gostaríamos de estar. Por exemplo, você talvez está aqui hoje e você está numa situação que você não gostaria de estar. Mas se você tiver olhos espirituais, se você tiver vida com Deus, nessa situação que você está vivendo, você vai tirar proveito de alguma coisa. Você compreende, sim ou não? Ele não queria estar ali. Você imagina, ele estava no meio de um vale de ossos, o quê? De ossos secos. É como se eu pegasse você e levasse você lá no cemitério e deixasse você lá. É como se eu pegasse você, o cemitério não tivesse túmulo, os ossos estivessem todos espalhados das pessoas, e eu pegasse você e falasse: fulano, você vai ficar aqui no meio. E se você olhava para o lado, tinha osso, na frente tinha osso, atrás tinha osso, do lado tinha osso, defunto para todo. Você gostaria de estar no lugar desse? Eu não. Você gostaria? Eu não, ainda mais se estivesse perto da hora do almoço. Não é? Como é que eu ia almoçar depois vendo um tanto de osso? Não é? Então, veja que ele não queria estar. Mas quem foi que levou ele lá? Quem, igreja? O Espírito. É por isso que você tem que ter vida com Deus. Porque você sabe, quando você tem vida com Deus, você sabe separar o que é do diabo e o que é de quem? E o que é de Deus. Então o Espírito de Deus leva ele, ponto vírgula, diz assim no versículo 2, continuando: eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam o quê? Sequíssimos. Você sabe que, olhe para mim, quando enterra uma pessoa, o osso não fica seco na hora para outra. Leva o quê? Leva um tempo para entrar em decomposição o corpo, para sumir a carne, tendões, e depois por final os ossos se o quê? Se secam e ficam sequíssimos quando já tem muito o quê? Muito tempo. Quando se passa muito tempo, os ossos ficam sequíssimos. Aí, versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes o quê? Estes ossos? Que coisa, né? Deus pega o profeta, coloca ele no lugar onde não há nada a não ser ossos, e faz uma pergunta para ele: vem cá, o profeta, o Ezequiel, vem cá, você acredita que esses ossos aqui pode reviver? Eu penso comigo, na cabeça do profeta, humanamente falando, era o que? Impossível. É tão fato que ele não responde para Deus que pode. Ele fala assim para Deus: respondi, Senhor Deus, tu o que? Tu sabes. Ele não bateu no peito e falou assim: ó, pode sim, porque
O que ele estava vendo era devastador. O que ele estava vendo aos olhos dele era irreversível. É como se você sentasse no cemitério e esperasse que o seu familiar se levantasse de lá. É o quê? É o que, igreja? É impossível. Aos nossos olhos é impossível. Então sabe o que ele fez? Ele falou assim: ó Deus, tu o quê? Tu sabe. Ou seja, o Senhor que sabe. O Senhor é que sabe de tudo e todas o quê? Em outras palavras, se o Senhor quiser, vai o quê? Vai acontecer. Aí ele diz assim, no versículo 4: disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra de quem? A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e o que mais? E viverei. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e o que, igreja? E vivereis, e sabereis que eu sou quem? Eu sou o Senhor. Em outras palavras, o que o profeta via como impossível, Deus estava mandando ele profetizar que iria o que? Acontecer. Então ele fala: olha, profetiza esses ossos secos aí, ó. Ossos secos, ouve a palavra de quem? O que nós estamos ouvindo agora? E graças a Deus não tem nenhum osso seco aqui. Nós somos todos seres viventes, diga glória a Deus. Então o profeta foi lá, versículo 7: então profetizei, segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de osso que batia contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu o quê? Imagine você no meio do cemitério, os ossos fazendo barulho, passa uma cabeça para lá, gruda no pescoço, passa uma perna de cá, gruda na outra canela. Você consegue imaginar? Agora você está rindo, mas se você estivesse lá, você estava correndo. Os ossos batendo o osso em cada o quê? Um osso em cada osso. O profeta começou a ouvir. Depois que ele profetizou, ele começou a ouvir os ossos se juntando, batendo no outro. Versículo 8: olhei, e eis que havia o quê? Havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre quem? Olhe para mim, por favor. Quando ele olhou, quando o profeta olhou, já havia tendões, já havia carne, já havia pele sobre eles. Eu quero que você entenda uma coisa, olhe para mim. Quando você crê na palavra que você está ouvindo, quando você crê na voz do Senhor que está na nossa boca, quando você acredita no poder de Deus, aquilo que você determina acontece. Você compreende, sim ou não? Quando você determina, acontece. O que são os tendões? A carne, a pele. Está do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de fora. Isso quer dizer que quando você ora, quando você pede com fé, as coisas começam o quê? A acontecer ao seu redor. As coisas de Deus vai acontecer na tua vida, diga glória a Deus. A tua família vai mudar, teu casamento será restaurado, você vai prosperar, diga glória a Deus. Você vai sair do fundo de poço que você está, você vai ser curado da depressão. Do lado de fora tudo vai o quê? Vai acontecer. Porque se você profetizou, então vai o quê? Vai acontecer. Só que isso não é o bastante. Porque o dinheiro que Deus irá colocar nas suas mãos não vai te comprar paz. As conquistas que vocês terão e vocês vão ter, diga glória a Deus, não vão sustentar vocês na hora da tribulação. Dinheiro é bom, mas não é o suficiente para garantir a nossa tranquilidade.
Conquistar bens materiais é bom ter uma casa, é bom olhar para o teto e falar isso aqui é meu, é bom ou não é? Sim ou não? Mas não é o suficiente para trazer a proteção que você precisa. Porque hoje em dia a gente vê na televisão, o sujeito mora numa mansão, tem segurança de ponta a ponta e está sendo assaltado dia e noite. Não traz a proteção. Então o profeta mandou ele profetizar tudo do lado de fora acontecer. Mas olha o que ele continua dizendo, ponto e vírgula, mas não havia neles, o que não havia neles? O Espírito. Porque o que faz toda a diferença não é o que você recebe do lado de fora, mas é o que você recebe do lado de dentro. É o Espírito de Deus na nossa vida que faz toda a diferença. O profeta olhou, ele viu tudo acontecendo. É como na igreja, a gente profetiza, eu vejo, sempre tem um testemunho, alguém conta uma coisa aqui, ô bispo, eu fui abençoado ali, aconteceu um milagre aqui, fui curado ali, não sei o que, eu vejo tantas coisas, mas às vezes eu olho para a pessoa e vejo que o que falta para ela é o principal, é o Espírito de quem? O Espírito de Deus. E sabe quando é que a gente vê que falta o Espírito de Deus? Quando vem as lutas, quando vem as tempestades, quando vem as tribulações. Por mais abençoado que ela foi do lado de fora, ela não consegue resistir, porque falta nela do lado de dentro o Espírito de quem? Aí a gente tem que ir atrás, a gente tem que orar, a gente tem que segurar na mão para tentar ajudar aquela pessoa a permanecer de pé. Você quer ver uma coisa? Versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou em quem? Entrou neles, e eles fizeram o quê? Viveram e se puseram o quê? E se puseram de pé. Ora, se eles se puseram de pé, estavam o quê? Estavam caídos. Eles tinham tudo, eles tinham pele, tinham carne, tinham tendões, tinham os ossos bons, mas ainda continuava o quê? Continuava caído. E ele diz mais, ele diz assim: profetizei e o Espírito entrou nele, viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo o quê? Numerosos. Tudo que faltava, olhe para mim, pode fechar sua Bíblia. Tudo que faltava para eles era o Espírito de quem? Talvez é o que está faltando para você. Talvez do lado de fora já está bom, mas está faltando o Espírito entrar em você para colocar você de pé, porque ninguém luta caído. Você luta caído? Você já viu alguém segurando espada e lutando caído nos filmes? Não. A gente luta é o quê? É de pé. Você tem que estar de pé quando a luta bater na tua porta e olhar para você e dizer assim: cheguei. Você tem que estar de pé para quando o momento difícil bater lá na tua casa e falar assim: ó, agora eu cheguei. Você tem que estar de pé. Você tem que estar de pé para olhar de frente para o problema. Você tem que estar de pé para olhar para o inimigo e dizer: aqui você não entra não, diabo. Na minha casa você não vai fazer nada não. Na minha vida você não brinca não, porque eu sou de Deus. Eu estou de pé, diga glória a Deus. Eu tenho que estar de pé. E para eu estar de pé, eu preciso estar cheio do Espírito de quem? Do Espírito de Deus. Eu faço uma pergunta para o Senhor e para a senhora aqui hoje: você quer o Espírito de Deus na sua vida? Você quer sim ou não? Ô bispo, eu quero ser renovado. Eu já tenho, mas eu preciso de um renovo. Você quer um renovo? Fique de pé em nome de Jesus.